irmãos, boa noite. Vamos iniciar mais uma atividade da Noite do Conselheiro, esta de fevereiro de 2022. Vamos pedir a proteção dos nossos amigos da espiritualidade e de Jesus para esses nossos estudos da noite de hoje. Mestre Jesus, que nós possamos assimilar com clareza o estudo que nosso irmão Couto vem nos trazer na noite de hoje. Que possamos refletir sobre cada um desses ensinos para que eles possam ser realmente colocados no nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade desde já. E pedimos nesse instante também que os nossos irmãos aflitos e necessitados possam ser atingidos por essas vibrações que nos chegam de paz, de saúde, de cura, de otimismo e de esperança. Em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos que dirigem esses trabalhos da espiritualidade, em nome de nossa Mãe Maria Amantíssima, que nosso Deus, que é todo amor e misericórdia para cada um de nós, que nós possamos iniciar a atividade da noite de hoje. E assim seja. Olá, meus queridos irmãos. É com muito carinho, com muita satisfação que venho aqui compartilhar esses estudos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Centro Espírita Caravana do Conselheiro, na figura do meu querido e eterno mestre, Leonardo Carneiro, cujas recordações que tenho já fazem muitos anos. Para ter uma ideia, na época que eu o conheci, suas belas madeixas ainda eram completamente negras. Hoje, com o passar dos anos, a sua experiência que foi agregada à sua vida nesses anos todos, com muito estudo, hoje lhe fazem as suas madeixas completamente brancas, mas isso é motivo de grande satisfação e grande alegria para mim, estar aqui hoje, a convite dele em especial, e quando um mestre chama um de seus alunos para falar, para mim me sinto realmente lisonjeado por isso, por ter sido convidado por alguém que foi sempre admirado por mim a vida toda. E é com grande satisfação que venho compartilhar esse estudo. Para iniciar, gostaria sempre, como de costume, de pedir ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, que nos sustente, que nos ampare, que nos ilumine no dia de hoje, para que possamos realizar a tarefa que nos propusemos a fazer em nome dele, e que ao término da tarefa possamos adquirir sementes que nos tornem pessoas melhores a cada dia. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje contando 3 histórias que têm a ver com consciência. Vamos lá. A primeira história é de 2 irmãos gêmeos idênticos, que eram muito unidos e sempre fizeram todas as suas atividades juntos, para todo lugar que iam, costumavam ir juntos, mas eis que em determinada data havia em 2 cidades bem próximas 2 eventos completamente diferentes. Em uma cidade havia um grande show de música, com diversos cantores, comidas tradicionais, enfim, um grande evento musical. E em outra região da cidade haveria uma grande reunião ecumênica com diversas autoridades, diversas pessoas, falando sobre Jesus, sobre Deus, sobre religiosidade, e enfim, 2 eventos completamente distintos, mas nesse momento esses irmãos não conseguem chegar a um consenso de onde iriam, e cada um deles decide ir para um local. Eles foram com o mesmo carro,
Um deixou o outro no caminho e seguiu. E marcaram um determinado horário para voltar. Ao término dos eventos, o irmão que estava mais distante volta com o carro, pega o seu irmão, só que no transcorrer do caminho, uma grande tempestade os assola. E, a partir daí, os dois desencarnam. Em função da desencarnação, os dois se veem diante de um espírito de muita luz que estava designado para, naquele momento, fazer uma avaliação da vida deles. E eis que ele chega para o primeiro irmão gêmeo, aquele que se encontrava na festa, e fala para ele: olha, você está de parabéns, a sua vida foi muito digna, você vai ascender para níveis superiores na escala evolutiva. E chegou para o irmão que havia ido para o evento religioso e falou: olha, infelizmente você vai ter que voltar para a Terra para reencarnar. E aí aquele irmão que estava na festa falando: senhor, eu acredito que esteja acontecendo algum engano. Eu sei que nós somos muito parecidos por sermos gêmeos idênticos, mas na realidade quem foi para a festa fui eu. O meu irmão ele foi para um evento religioso, então quem deve ascender é o meu irmão e não eu. E eis que o Espírito dá a explicação para ele. Pois bem, você estava na festa, mas o tempo todo nos seus pensamentos você falava: poxa, o que eu estou fazendo aqui? Esse local não está legal para mim, eu deveria estar com meu irmão no evento religioso, ele é que fez boa escolha. Eu estou aqui, mas esse local não está barulhento, está muito agitado, muita bebida. Ele é que está certo de ter escolhido lá, meu irmão é que estava certo. Em contrapartida, o irmão que teria ido para o evento religioso pensava: poxa, que coisa chata eu estar aqui, as pessoas falando as mesmas coisas que eu já conheço, eu poderia estar lá com meu irmão, ele sim que fez a escolha certa, ele deve estar namorando, deve estar comendo comidas deliciosas, ouvindo boas músicas, e eu aqui neste local. Ou seja, naquele momento, ambos foram julgados por o local onde a consciência deles estava, e não o corpo físico. Isso é muito importante para nós, porque não é o local físico em que nosso corpo se encontra que é o mais importante. O mais importante é onde e como a nossa mente se encontra. Então, essa é a nossa primeira história. A segunda história é a história de Valmiki. Valmiki foi o escritor do Ramayana, um dos maiores clássicos hindu, o Ramayana e o Mahabharata. O Ramayana, ele conta a história de Rama, que foi um grande mestre, mas Valmiki, ele descreve que antes de escrever o Ramayana, ele teria sido iniciado e teria aprendido com um grande mestre as lições da vida dele. Mas ele conta que o início da vida dele, como ele conheceu esse mestre, ele descreve que ele era um ladrão e ele costumava cometer roubos em uma floresta onde ele ficava numa trilha onde quase todos deveriam passar e ficava sobre as árvores. Quando vinha uma mulher, um senhor idoso ou alguém do gênero que ele via que poderia ser facilmente dominado, o Valmiki pulava da árvore sobre a pessoa e com uma faca dominava facilmente essas pessoas, roubando seus pertences e fugia dali. Eis que, em um determinado dia, quando Valmiki se encontrava em cima da árvore, vinha um senhor, já bem idoso, com uma túnica, e Valmiki vê nessa pessoa alguém de fácil para ser roubada, né? E quando a pessoa está passando perto dele, como ele sempre fazia, ele pula da árvore e inexplicavelmente a pessoa desaparece e ele cai no chão, praticamente quebra o tornozelo e teria que ficar imóvel ali. E essa pessoa
que ele tentou assaltar volta e o ajuda, o socorre. E Valmiki fica intrigado com isso, porque ele queria roubar essa pessoa. Ele não consegue explicação de como a pessoa teria desaparecido simplesmente e reaparecido em outro local. E Valmiki, como é que você fez isso? E essa pessoa, esse grande mestre, fala para ele que, olha, eu faço isso e muitas outras coisas que eu posso lhe ensinar. Você só tem que se predispor a ser meu aluno. E Valmiki, claro que eu quero ser seu aluno. E a partir daí, o Valmiki começa seu treinamento com essa pessoa, e quando ele está num estágio já bem avançado, esse grande mestre se dirige a ele e fala: olha, agora você vai voltar para a cidade e iniciar o seu treinamento com as pessoas. Tudo que você aprendeu, você vai pôr em prática com as pessoas que vivem lá. Quando você estiver em condições, quando você tiver colocado em prática tudo que aprendeu aqui com as pessoas, você vai voltar aqui na floresta, que eu vou lhe dar a última lição que você precisa para se tornar um grande mestre. E vou passar a sua tarefa. Eis que Valmiki vai para a cidade, passa alguns meses lá, conversando com as pessoas e colocando em prática o perdão, caridade, tudo que ele teria aprendido, e ele volta para encontrar com seu mestre. Eis que quando ele estava chegando próximo ao local onde ele costumava cometer os seus crimes, ele vê uma pessoa em cima de uma árvore e uma senhora passando pelo local exato onde ele costumava cometer os roubos dele. E aí ele, já percebendo que aquela pessoa iria ser roubada, ele vai correndo, empurra a pessoa, e quando o bandido pula, ele se atraca com o bandido, consegue tomar a faca do bandido, mas no momento de autodefesa, ele espeta essa faca nessa pessoa, nesse bandido, que teoricamente já estaria perdendo a vida. E aí ele entra em desespero, porque ele teria ido ali para conversar com o seu mestre, para pegar a sua última lição e se tornar um grande mestre, e ele acaba matando uma pessoa sem querer. E ele pega essa pessoa no colo e fala: olha, o meu mestre com certeza tem poderes para salvá-lo. E aí ele vai correndo pela floresta, gritando pelo mestre dele, e ele o encontra logo à frente. E aí ele: mestre, olha o que eu fiz, eu matei essa pessoa, eu não queria fazer isso, me ajude, mestre, por favor. E aí o mestre tranquilamente fala com ele: ok, retire a máscara dessa pessoa. E eis que quando ele retira a máscara daquele ladrão, ele se vê, é o rosto dele quando ele era mais jovem. E aí o mestre fala para ele: você está pronto, você acaba de matar o velho homem cheio de defeitos que vivia dentro de você. Agora você está pronto para escrever a maior obra de sua vida. E ele conta que a partir desse momento ele começou a receber todas as instruções para contar a vida de Rama nesse clássico Ramayana. Mas o importante dessa história foi o início da vida de Valmiki, em que ele conta como matou o velho homem, né? E a lição que nós precisamos no nosso dia a dia, né, de matar o velho homem que existe em nós para plantar um novo. A outra história que nós vamos falar sobre ela hoje é a história da vida do Mandela. É uma historinha rápida também. Mandela, depois que saiu da prisão, alguns anos depois, se torna presidente da África. E Mandela andava cheio de segurança, cheio de pessoas, cercado sempre de pessoas. E em determinado momento, Mandela vai para um restaurante, e chegando nesse restaurante, ele encontra numa mesa mais afastada uma pessoa que estava sentada. E Mandela pede para um de seus seguranças: por favor, convide aquele senhor para sentar-se comigo aqui à mesa e com vocês. E aí eles vão até a mesa, chamam a pessoa e trazem praticamente essa pessoa para sentar à mesa. E
O Mandela pergunta: o que você gostaria de comer? Você pode pedir o que você quiser. E esse homem muito nervoso faz a sua escolha e fica muito calado durante todo o momento em que se encontra à mesa. E mais tarde, quando ele resolve sair da mesa e se despede assim muito rapidamente, muito apressadamente, sai dali, os seguranças perguntam a Mandela por que ele estava tão nervoso. Nós reparamos que ele estava tremendo aqui. Poxa, será que foi pela sua presença? Por que o fez ficar tão nervoso desse jeito? E aí o Mandela explica que aquele homem, seria o carcereiro dele durante o período em que ele passou preso. E quase todas as vezes em que ele estava no plantão, quando ele trazia o seu alimento, antes de entregá-lo ao Mandela, ele urinava no alimento e entregava o alimento para ele. Ou seja, aquela pessoa naquele momento estava com muito medo, muito receosa de Mandela vingar-se dele. Agora com poderes como presidente, com seguranças, poderia mandá-lo prendê-lo, e, enfim, seria muito fácil para ele fazê-lo. Mas Mandela fala para aquelas pessoas que estão ao lado dele: vocês sabem, quando eu saí da prisão, eu olhei para trás e jurei a mim mesmo que esqueceria tudo o que aconteceu dentro daquela prisão. Porque se eu não esquecesse, ou se eu não esquecer, eu vou continuar preso lá dentro. Então, essa terceira história da vida de Mandela como às vezes, nós retratamos, como às vezes nós ficamos presos em determinados pensamentos, em determinados locais. É uma prisão que a nossa mente traz para nós. E Mandela dá essa grande lição de ter se liberto desse presídio que era a sua mente. Nós vamos agora a uma outra parte do nosso encontro, que fala desses 3 possíveis cenários em que o corpo ou o espírito pode se encontrar. O primeiro deles é o coma. O coma é esse estado em que o corpo físico aparentemente está perfeito, mas a pessoa não demonstra consciência. Eis que o coma é um mistério que já dura mais de 4.000 anos, já tem estudos iniciais sobre coma, os primeiros estudos médicos, as primeiras coisas que foram escritas pela humanidade já trazem esse quadro de coma em que as pessoas não conseguem explicar por que um corpo praticamente recuperado, às vezes de um acidente, alguma coisa, não recobra a consciência. Para os médicos e cientistas é uma situação muito difícil, porque ele vê o corpo físico e a consciência como uma coisa só. Nós espíritas entendemos que o corpo físico é uma coisa, ou deveríamos entender, e o seu espírito é outra, a sua consciência é outra coisa. Por esse motivo, os médicos não conseguem explicar. A morte, por outro lado, para os médicos, é um momento em que cessa todas as condições da vida. Para nós, seria o momento em que o corpo físico não pode mais comportar um espírito. Ele já não tem mais qualidade para comportar um espírito. Mas existe um terceiro momento para nós espíritas chamado desencarne, que é diferente da morte. Apesar do corpo físico estar morto em determinado momento, ainda demora algum tempo para ocorrer o desencarne, que é o total desenlace do corpo espiritual do corpo físico. Então, agora, como nós podemos provar isso? Que a morte é uma coisa e o desencarne é outra. Existe uma pesquisa muito interessante que é feita pelo Dr. Sam Parmar, que ele é diretor do Hospital de Langdon, da faculdade, na realidade, de medicina, que também é um hospital, em Langdon, Nova York. O que ele percebeu? Que pessoas tidas como mortas, cujo cérebro já não estava
mais respondendo a nenhum sinal elétrico, ele percebeu que essas pessoas, mesmo nesse estado, ditas como morta completamente pela ciência, depois de reanimada, conseguiam descrever inúmeras coisas que ouviam, inúmeros procedimentos, descreviam a quantidade de pessoas que estavam na sala, o que cada uma falava, e isso intrigou muito a ele no início, porque naquele momento em que é dada como morte, a ciência descreve que havia morte, o cérebro dele já não seria mais capaz, não teria mais condição de processar nenhuma informação. E aí ele passa a estudar e catalogar esses diversos momentos de coma, seguido de morte e seguido de retorno posterior. E o que ele consegue perceber é que, e ele descreve um artigo muito grande, uma pesquisa muito interessante sobre isso, é que existe consciência mesmo após a morte. Isso para nós é quase que a confirmação do espírito e de um corpo físico separados, que até então não havia esse tipo de pesquisa. Então, quem quiser dar um Google depois vai ver que aqueles que são mais céticos, e fala, como é que você prova isso? E aí você mostra essa pesquisa para eles da Universidade de Langdon, que demonstra que o cérebro, mesmo sem condição, o corpo físico sem condição, a consciência da pessoa continua existindo. E aí, já que nós temos consciência agora de que o corpo é uma coisa, o espírito é outra, vamos a uma breve discussão de quem somos nós, ou seja, quem é você. Eu também fiz uma divisão aqui, só a termos de didático, só para a gente estudar um pouquinho, para a gente continuar o nosso raciocínio. Nós podemos fazer a nossa divisão do quem sou eu em 3 partes. A primeira delas seria a nossa persona. Ou o que seria essa persona? A gente chama de persona essa nossa máscara que a gente usa no dia a dia para poder se relacionar com os outros. Então, são os meus procedimentos enquanto diante de outras pessoas. Mas existe também o que a gente chama de o ego, ou a self-consciência, o eu sozinho, no meu quarto ou num ambiente em que não sou visto, não sou reconhecido, e a partir daí eu me mostro quem eu sou realmente naquele momento. Então nós temos a persona, que seria essa máscara que a gente usa para o relacionamento. Existe o ego, que é aquele momento em que eu chamo de ego aqui, que eu estou sozinho e que ninguém me vê para as coisas que eu faço, mas existe ainda um terceiro você, que eu posso chamar nesse momento de espírito. E o que é o espírito nesse momento? O espírito seria as suas diversas encarnações, os seus diversos passados, que transformou você em quem você é nesse momento. Só que enquanto encarnado, nós não temos a consciência plena do espírito, porque nos falta, pela bondade divina, do conhecimento das coisas que nós fizemos, das coisas terríveis, porque essa é a nossa melhor versão, das coisas terríveis que nós fizemos no passado. Então, a partir desse momento, nós temos a nossa consciência, mas não temos ainda a consciência total do espírito, que só é readquirida após o momento em que nós desencarnarmos. A partir daí, nós vamos falar um pouco da nossa jornada. O que é essa nossa jornada? Nós temos praticamente uma fila em que nós nos encontramos de retorno para a nossa pátria celestial. Quando vai ser esse retorno, nós não sabemos dizer, mas podemos dizer com certeza que a nossa vida muito se assemelha aos bancos escolares. Por que a gente fala isso? Hoje nós temos, na pedagogia,
Nós somos matriculados em uma escola, nessa escola nós somos submetidos a ensino, as pessoas nos trazem conhecimento, e a partir de um determinado momento, nós somos obrigados a fazer prova para verificar se ocorreu ou não a aquisição de um comportamento ou de um ensino. Quando nós somos submetidos à prova e passamos nesse exame, nós vamos para a matéria seguinte, ou para o ano letivo seguinte, passando de ano, como a gente chama. Quando o nosso conhecimento não é validado, não é o suficiente, nós temos que repetir o ano. Nós não voltamos de série, ou seja, eu estou na quinta, vou voltar para a quarta. Não, eu tenho que repetir. E a gente pode dizer, então, que a pedagogia é praticamente um reflexo da nossa encarnação, porque nós encarnamos com o objetivo de aprender. Se nós passarmos, estudarmos com afinco, nos esforçarmos e passarmos de ano, nós não teremos que refazer essa matéria. Mas tem outra analogia que eu gosto muito de citar, que é o videogame, que também serve da mesma forma. Nós entramos, por exemplo, num jogo em que, para jogar, nós temos que conhecer as regras, nós temos que ter determinados conhecimentos de como funciona aquele videogame. Nós vamos nos dedicar, temos que jogar com inteligência, com raciocínio, com reflexo, e a partir do momento em que a gente não consegue passar de fase, a gente tem que recomeçar o jogo. Só que a gente não recomeça vazio, porque a gente já passou por diversos problemas naquele videogame, e aí a gente, naqueles momentos em que a gente passou por determinados problemas, a gente já sabe como resolvê-los. Então, da mesma forma, a gente pode fazer essa alegoria de que a nossa vida muito se assemelha também a um videogame. Agora, por final, quando a gente fala de jornada, de volta, a gente se questiona sempre em relação à bagagem, né? O que eu levo de volta? E aí a gente só leva as coisas que aprendeu. A gente, na nossa jornada de volta, não consegue levar os livros escolares, a gente não leva o console do videogame que a gente conseguiu, o ouro que a gente conseguiu durante o jogo, a gente só vai levar o nosso conhecimento adquirido e as boas práticas desse conhecimento. É isso que a gente coloca de volta na nossa bagagem. E o que a espiritualidade utiliza como forma de ensino? Uma das grandes ferramentas que são utilizadas para o nosso despertar da consciência é a dor. Nós aprendemos sempre por contrastes. Os contrastes servem para nos ensinar. A gente só sabe o que é o branco porque conheceu o preto. A gente só sabe determinada cor. Imagina se tudo fosse luz, nós não conheceríamos a escuridão. E como é que a gente ia definir luz se a gente não conhece escuridão? E isso serve para qualquer cor. A gente só sabe o que é bem quando passa pelo mal. Então, tudo na vida a gente aprende por contrastes. E uma dessas grandes ferramentas que a gente tem por contraste é a dor. A dor serve para despertar a consciência. Imagina se nós não sentíssemos dor, o dente, por exemplo, ia apodrecer e cair. Só depois que ele caísse é que nós íamos ter a noção de que algo estava errado. Então, a dor, nesse momento, ela serve para nos antecipar a coisas que nós temos que resolver. Existe também, outro exemplo aqui, os nossos sensores para queimaduras, né? Para calor. Se não fossem esses sensores, nós fatalmente nos queimaríamos de uma forma muito grave. Então, nós temos que nós automaticamente nos afastamos daquele fogo
para não nos queimarmos. É mais uma defesa, mais uma forma que a gente desperta. Mas a gente também tem que lembrar que não existe só as dores físicas, as dores do corpo físico. Existem também as dores da alma. E essas dores da alma normalmente se relacionam com as escolhas que nós fazemos em nossas vidas. Tudo que nós escolhemos fazer em nossas vidas nos causa transformação. Quando nós aprendemos as lições, nós podemos dizer que estamos nos transformando. Então, essa é a finalidade da encarnação. Essa é a finalidade do despertar de consciência, é nos transformar. Então, a natureza nos enche de exemplos, né? Uma semente pequena, ela tem que romper a casca, subir da terra onde ela está, né, abaixo, para poder produzir uma árvore com frutos. A lagarta, por sua vez, ela tem que sair do casulo fazendo muita força para se transformar numa borboleta que vai alçar voos. O sol, que queima por bilhões de anos, em um determinado momento, um dos seus filhos a se transformar numa supernova, explodindo e espalhando no universo os produtos essenciais para a criação de outros corpos. Nós, por exemplo, temos o ferro que corre em nosso sangue, fundamental à nossa vida, que é proveniente da fusão que ocorre no interior dessas estrelas. Se não fosse ela, a explosão dela, nós não estaríamos aqui vivos. Então, tudo no universo, toda a matéria vai sofrendo essas transformações. Agora, a gente pergunta, quem é você hoje? E a resposta é muito simples: você é o reflexo das suas escolhas de ontem. Se a gente expandir isso, a gente vai perguntar, quem será você amanhã? Amanhã você vai ser o reflexo das suas escolhas de hoje. E como é que a gente faz boas escolhas? A gente tem que estar muito atento para o bem mais importante de nossas vidas. Hoje, nós somos cercados o tempo todo pelo consumismo. E as pessoas se preocupam muito no ter e não no ser. Se preocupam com o quanto têm de dinheiro, o quanto demonstram de riquezas, o quanto possuem de beleza, de status, de relacionamentos. Então, esses são os bens que muitas das pessoas acordam no dia a dia para buscar em suas vidas. São os bens materiais. E são esses mesmos bens materiais que transformam todas as pessoas em pessoas que estão sonâmbulas pelo mundo, estão dormindo pelo mundo, ainda não despertaram para a realidade da vida espiritual. E é essa a nossa proposta de hoje. A nossa proposta de hoje é que não sejamos enganados, iludidos pelo mundo material e todas as suas ofertas que a gente citou aqui, mas que possamos seguir o que o Mestre Jesus nos ensinou. O que o Mestre Jesus fala para nós? Uma das grandes lições do Sermão da Montanha, que a gente dali tira as maiores lições da humanidade, né? Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 6, onde está o Sermão do Monte, ele está nos capítulos 4, 5 e 6, são 3 capítulos descrevendo o Sermão do Monte, mas no 6 especificamente, Jesus fala que entre os versículos 19 e 21, Jesus fala para que nós tenhamos cuidado em relação ao que a gente vai juntar na nossa vida. E ele fala: não junteis, pois, tesouros da terra, que os bandidos hão de roubar, a traça e a ferrugem hão de corroer. Antes, pois, junteis tesouro dos céus,
que os bandidos não roubam e a traça e a ferrugem não consomem. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Olha que grande lição que o Mestre Jesus já havia deixado para nós há 2000 anos, para que nós despertássemos a nossa consciência. E quando ele explica essas coisas, Jesus está trazendo para nós um grande ensinamento. Tudo que a gente tem de bem material, se a gente decide repartir, eu tenho uma dúzia de maçãs. Se eu reparto com um amigo, eu fico com meia dúzia e ele com meia dúzia. Quando a gente fala de bens ou dons espirituais, se eu tenho amor e compartilho, eu não divido o amor, eu multiplico. Tudo que eu faço que é relacionado aos bens ou dons espirituais, quando eu resolvo compartilhar com alguém, eu não estou dividindo, eu estou multiplicando. Então, quando nós aprendemos a multiplicar os nossos dons espirituais, nós estamos despertos no mundo. E aí sim, a nossa bagagem de retorno para casa volta repleta de todas as coisas que nós conseguimos dividir e multiplicar aqui no nosso planeta. Mais uma vez, gostaria muito de agradecer essa imensa oportunidade de estar aqui e a cada um de vocês que doaram para mim hoje uma das coisas mais importantes que nós temos na vida, que é o nosso tempo. Eu espero que esse humilde estudo tenha servido para cada um, de alguma forma, bem humilde, como falei, de despertar a consciência, para que amanhã, ao acordarmos e olharmos no espelho, não vejamos uma pessoa cheia de necessidades materiais ali, mas um espírito cuja missão é o aprendizado. Que Deus abençoe abundantemente a cada um. Que assim seja. Pai de infinita bondade e misericórdia, te damos graças por mais esta noite de conselheiro. Obrigada por todo o conteúdo que aqui nos foi passado. E ajudai-nos, ó Pai, a colocar em prática, despertar nossas consciências para o bem, para a caridade, para que possamos a cada instante de nossa vida viver o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Confiamos a Ti todas as pessoas que pediram as nossas orações, prometemos de rezar. Todos os nossos irmãos que se encontram doentes, desamparados, desesperados, desabrigados, que o Senhor possa dar a cada um o conforto necessário. E assim, dizemos todos juntos o nosso graças a Deus.